Estrangeu o governo brasileiro. Numa escala em Sevilha, a polícia espanhola encontrou 39 quilos de cocaína na bagagem de um sargento da Força Aérea Brasileira, integrante da comitiva presidencial. O sargento não estava no avião do presidente, sim no avião reserva. Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezin tiveram acesso exclusivo à investigação e vão reconstituir em detalhes o que aconteceu naquele voo. Um crime ousado. O principal suspeito, um militar da mais alta confiança. Eles são escolhidos a dedo. Pela quantidade de droga que o cara está levando, né, ele não comprou na esquina e levou. É uma mula qualificada, vamos colocar assim. Um escândalo que pôs em dúvida o aparato de segurança nas viagens presidenciais. Porque alguém pode, no meio do caminho, botar algo dentro. Droga grave, gravíssima, pode botar uma bomba ali. Quem é, afinal, o sargento da Aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, suspeito de tráfico internacional e encarregado de inteligência no grupo especial que transporta as principais autoridades da República? E como uma carga de 39 quilos de cocaína passou pelo esquema de segurança da Base Aérea de Brasília e foi parar dentro de um avião de apoio da comitiva presidencial? Motos, caminhões, carros. Na base aérea da capital do Brasil, tudo é checado, na entrada e na saída. Mesmo do lado de fora, qualquer movimentação estranha termina assim. Não pode ficar aqui. A gente depois pode. daquele viaduto ali, vocês podem ficar. Qual o nome do senhor, por favor? 24 de junho. Dentro desta mesma base aérea, um avião VC-2 da Força Aérea Brasileira era preparado para seguir como aeronave de apoio da comitiva que levaria o presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do G20, no Japão. Entre os 11 tripulantes e 21 passageiros, todos militares, estava o segundo sargento Silva Rodrigues, 37 anos, 19 deles só na aeronáutica. O sargento deixou o carro dele na base aérea um dia antes da viagem para Sevilha. O veículo ficou aqui, parado. Para rodar pela cidade, ele usou um outro carro, alugado. E para voltar para a base no dia da viagem, usou um terceiro veículo, que ele pediu por aplicativo de celular. O voo sairia às 10 da noite, mas o sargento chegou 3 horas antes, bem mais cedo do que precisava. Foi direto para o hangar, onde o VC-2 da FAB ainda estava parado. Toda aquela antecedência aparentemente tinha um motivo. Segundo a investigação, o sargento Silva Rodrigues entrou no avião ainda desligado, no hangar. Depois colocou sua mala no fundo da aeronave e disse a colegas que estava levando só uma mochila e um porta-terno. Antes do embarque neste salão da base aérea, os ocupantes do voo tiveram apenas que pesar as bagagens. Na investigação, não consta que os militares tenham passado por um raio-x ou revista. Da pesagem foi feito apenas um registro à mão, tudo muito informal. E o documento mostra que nem todos pesaram suas malas, como o sargento Silva Rodrigues, que não aparece nessa lista. O avião decolou no horário previsto, fez uma parada técnica em Cabo Verde e chegou a Sevilha à 1 da tarde, horário local. No pouso, ainda dentro do avião, o sargento pegou a mala que havia escondido e disse, segundo uma testemunha, que estava levando doce e queijo para uma prima em Sevilha. O repórter Leonardo Monteiro foi até a Espanha e conta como foi esse desembarque e a abordagem dos agentes locais, segundo as investigações. Em depoimento à Justiça Espanhola, um agente aqui do aeroporto de Sevilha disse que o sargento brasileiro estava muito nervoso ao passar a sua bagagem pela aduana e que quando o raio-x identificou a presença de matéria orgânica nos tabletes, ele disse apenas que era queijo. Ainda segundo esse agente, após um teste confirmar a presença de cocaína, o militar brasileiro entrou em choque e não disse mais nada. Total da apreensão, 39 quilos. E o que até então não tinha sido divulgado. Também havia droga na mochila e no porta-terno do sargento. Cocaína com 80% de pureza. O incidente fez o avião com o presidente Bolsonaro, que chegaria depois, transferir a escala de Sevilha para Lisboa, em Portugal. O sargento foi preso e deu apenas uma declaração à justiça espanhola. Não sabia que havia cocaína na bagagem. 4 dias depois da prisão lá na Espanha, os militares responsáveis pela investigação aqui no Brasil pediram à justiça um mandado de busca e apreensão no apartamento onde o sargento morava. E ficou uma dúvida: o que os investigadores encontraram aqui?
era compatível com a renda dele? Entre os itens encontrados, uma coleção de relógios, um celular de R$7.000 e eletrodomésticos caros, alguns ainda lacrados. Para os investigadores, indícios de um padrão de vida incompatível com o salário de R$7.200. A defesa do sargento nega e diz que, com as diárias de viagem, a renda dele pode chegar a R$14.000 por mês. Está dentro da renda para poder ter um eletrodoméstico daquele valor, nada que possa ser absurdo. Mas a investigação descobriu mais coisas, como esta moto que o sargento comprou em maio por R$32.000, pagos em dinheiro. Cães farejadores foram usados em vários locais de passagem do sargento e apontaram indícios da presença de drogas no armário dele na base aérea, onde também havia um mapa das câmeras de segurança do hangar que abriga os aviões presidenciais. Em 2 meses, mais de 40 pessoas foram ouvidas pelos militares da aeronáutica. Entre elas, um tenente-coronel do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele prestou 2 depoimentos. A primeira vez como testemunha, mas a segunda, 28 dias depois, já como investigado. É o tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, 42 anos. E como a investigação chegou até ele? A quebra de sigilo telefônico mostrou que o tenente-coronel mantinha contato com a ex-mulher do sargento e que ele supostamente trazia coisas do exterior para serem vendidas aqui e que, no dia da prisão, se encontrou com ela. No primeiro depoimento, segundo a investigação, o tenente-coronel mentiu ao negar ter relação além do trabalho com o sargento Silva Rodrigues. No segundo depoimento, após ser alvo de busca e apreensão, que encontrou celulares, computadores e vários itens importados em seu apartamento, ele começou dizendo ser tímido e esquecido, e que tinha ficado em pânico, e por isso não respondeu de forma adequada ao primeiro depoimento. Ainda nesse depoimento, ele confirma que já havia emprestado dinheiro e comprado mercadorias no exterior para o sargento, e que apagou mensagens do colega no celular porque ficou decepcionado após a prisão dele. A investigação cita que todas as testemunhas confirmaram a relação próxima entre os dois. Uma delas diz que o oficial concedia privilégios ao sargento. 9 dias depois do primeiro depoimento, o tenente-coronel Piovesan foi dispensado do cargo no GSI, o Gabinete de Segurança da Presidência. O inquérito concluiu que Piovesan não participou do crime de tráfico, mas as informações foram enviadas ao Comando da Aeronáutica para eventual apuração disciplinar. O Fantástico apurou que o sargento preso fez pelo menos 30 viagens nacionais e internacionais pela FAB nos últimos 5 anos e acompanhou os últimos 3 presidentes. Só neste ano, esteve por 2 vezes na Espanha, em Las Palmas e em Madrid. Militares que viajaram com ele disseram que nas 2 ocasiões não passaram por raio-x no desembarque. E mais, em Madrid, o sargento também disse que iria se encontrar com uma prima, a mesma versão dada em Sevilha. Manuel Silva Rodrigues é o único indiciado no inquérito policial militar pelo crime de tráfico. Ainda que fosse um caso de ele ter feito isso não poderia ser feito por uma única pessoa, e sim por um grupo, e um grupo muito grande. Traz uma preocupação muito grande de que se realmente não houve uma armação. Existe também uma outra investigação da Polícia Federal e ainda um processo na Espanha. O sargento Manuel Silva Rodrigues está preso aqui, no Centro Penitenciário Sevilha 1, que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Divide uma cela de pouco menos de 20 metros quadrados com outro preso de nacionalidade espanhola. Recebe semanalmente visitas de advogados e por aqui também já se encontrou com a mulher. Para a defesa no Brasil, a investigação não prova que o sargento seja um traficante internacional. Ele ama o trabalho que ele faz, é uma posição de confiança que ele estava gozando. Eu acho muito difícil de ele abrir mão em função de um crime que, se pego, poderia trazer todas essas consequências. O advogado também pediu à Justiça Militar o trancamento do inquérito. Cita uma decisão do STF, segundo a qual o mesmo crime não pode ser investigado 2 vezes. No caso, no Brasil e na Espanha. E no dia da prisão, a última mensagem que o sargento, que tinha um cargo de extrema confiança, mandou para a mulher foi: amor, não manda mais mensagens, acho que me ferrei.
Hoje o Fantástico